com toda a evolução, está tendo que ter um confronto com Deus, porque quanto mais eles aprendem sobre a ciência, menor eles ficam perante a Deus. Hoje, por exemplo, com a descoberta do DNA, que até há pouco tempo não tinham descoberto essa molécula do DNA, né? Você vê o poder de Deus para criar uma estrutura tão perfeita, tão sofisticada. O cientista estava falando sobre a célula, o quanto que uma célula é sofisticada, é bem feita, é poderosa. Então, qualquer cientista decente, ele é obrigado a aceitar que realmente Deus existe, não é? Eu falo isso, irmãos, porque a gente vive uma vida muito miserável. A gente fica andando atrás de pequenos milagres. Você vê uma igreja, uma religião, que ela tem que estar a vida inteira apresentando milagres físicos, milagres financeiros, para que a pessoa acredite que Deus existe. Quando só de você olhar à sua volta, como você vê no livro de Jó, se você observar o seu próprio corpo, a pessoa que você é, você já vê ali um poder sem medida, um poder incomensurável, um poder absurdamente poderoso, porque nem todo conhecimento humano consegue fabricar uma célula sequer. Uma célula humana o homem não consegue fabricar. O máximo que ele pode fazer é incentivar a copiar. Então a gente não era para, nessa modernidade, ainda estar igual um mendigo, impressionado com os milagres feitos em igrejas, porque milagre há em toda parte. Milagre há em seitas, milagre há em qualquer religião, até fora da religião, pessoas que não acreditam em religião nenhuma, fazem manifestações, milagres. E o que acontece? Nós temos que ter fé na palavra de Deus. A nossa fé tem que ser no que está escrito na Bíblia. Nós não podemos basear a nossa fé em milagres, porque o grande milagre já aconteceu. A nossa vida, o outro grande milagre já aconteceu. Fomos chamados por Deus. Deus olhou do céu, no meio de milhões de pessoas, Deus nos chamou e apresentou para nós o projeto dele escrito. E o projeto escrito na Bíblia vem de encontro ao que nós somos, ao que está dentro do nosso coração. Por que quando você vem para uma igreja evangélica, há uma mudança de atitude religiosa em você? Porque, primeiro, você tem um encontro com Deus vivo, um encontro pessoal com Deus vivo. Antes você ficava dependendo de rezas, de milagres, de santos. Daí você vem para ter um encontro pessoal com Deus. Segundo, você vem para ter um encontro de liberdade com a Bíblia. Com a Bíblia. Que as religiões que não usam a Bíblia como fundamento não vão te dar a oportunidade de conhecer a Bíblia. E várias outras igrejas que até dizem que a Bíblia é fundamento
da fé deles, eles acabam usando a doutrina deles, várias revistas e livros, para te desvirtuar daquilo que está escrito na Bíblia e te levar a acreditar no pensamento deles, na doutrina deles. Mas a nossa fé tem que ser no que está escrito nos 66 livros da Bíblia. Eu vejo jovens aí, coitados, iludidos, criticando até pastores, teólogos, mas estão misturando o que não está na Bíblia com o que está na Bíblia. Mas a Bíblia diz: nada acrescentareis à minha palavra, nada tirareis dela. Porque ou você vai admitir que a Bíblia é um livro escrito por Deus, e se ele é escrito por Deus, Deus sabe o que escreveu. Se Deus quis fazê-la assim com 66 livros, é porque é para ser assim. Não adianta você acrescentar: porque o livro de Enoque. Que livro de Enoque, meu irmão? Se o livro de Enoque tivesse alguma importância, ele estava na Bíblia. O dia que você lê a Bíblia com o teu coração puro, buscando a verdade, não com religiosidade, nem com sentido humano, crítico, quando você se humilhar e for em busca da verdadeira justiça, do que é real, você vai encontrar a matemática perfeita na Bíblia Sagrada, porque a estrutura da Bíblia é perfeita, matematicamente perfeita, segundo 2 mais 2 igual a 4. A Bíblia, ela se explica. A Bíblia é texto e contexto. Por isso que não dá para você pegar um versículo isolado, como muitas pessoas pegam um versículo isolado. A maioria das seitas e das religiões falsas pegam um versículo isolado e querem fundamentar a fé das pessoas, querem levar as pessoas por aquele caminho. Por quê? Porque são pessoas falsas, mentirosas, hipócritas, que, como Jesus falou, eles não vão entrar, não vão deixar você entrar. E para eles não deixarem você entrar, é claro que eles vão te enganar. É claro que eles vão te enganar. A pessoa que vai te enganar, ela não vai ligar para você e vai dizer: olha, eu vou ir na sua casa hoje te enganar, vou tomar tudo que você tem. Será possível que você acredita nisso? Quem vai te enganar vai vir com uma palavra maravilhosa para você acreditar nela. É isso que a falsa religião faz. E as pessoas ficam andando atrás do misticismo, né? Eu fico impressionado que nos dias de hoje isso ainda acontece. Então, irmãos, nós temos que olhar para a Bíblia como um livro escrito por Deus. Nós temos que olhar para a Bíblia como um livro que Deus colocou nela o que Deus quis colocar. Deus colocou nele o que ele quis colocar. Aquilo que Deus quis falar, ele falou. O que ele não quis falar, ele não falou. Nós temos que nos ater a isso. A Bíblia não foi feita para a gente entender, foi feita para a gente ler. E não podemos ler a Bíblia com um olhar religioso. Deus não chama ninguém para ser religioso. A Bíblia não tem 2 interpretações, nem 10 interpretações, como as pessoas querem dizer aí. Não, Deus é o mesmo para todo mundo. Não é assim não. Se fosse assim, então não precisava escrever a Bíblia. Se Deus concorda com todas as religiões, então para que a Bíblia? Vamos rasgar a Bíblia e jogar fora. Se a Bíblia é o projeto de Deus, é o manual de Deus, como é que agora um pode dizer que Deus mandou ir para a direita se Deus mandou ir para a esquerda? O homem é terrível. O homem é especialista em inventar mentira para enganar os outros, porque o ser humano tem essa maldade dentro do coração dele, que ele é cheio de inveja, é cheio de falsidade, é cheio de hipocrisia, é cheio de mentira, tem ganância pelo poder.
Você pegar duas pessoas, botar numa ilha, no outro dia um já acorda querendo ser dono do outro, um já acorda querendo escravizar o outro. Infelizmente, é próprio da raça humana, não é? Por isso que Deus fez a igreja, fez a Bíblia, para que nós possamos arrancar de dentro de nós esses pensamentos do inferno. Por isso somos chamados de seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Não que sem luta você vai ser perfeito, esquece isso. Você vai ter que trilhar o caminho é pela palavra de Deus, o caminho é pela Bíblia, é lendo a Bíblia, é buscando o conhecimento de Deus, é lutando contra toda a pressão da sociedade, é lutando contra todas as pressões espirituais, os pensamentos que vêm na sua cabeça, é lutando contra o seu gênio, contra a cultura que você aprendeu muitas vezes errada, porque sem luta você não será transformado, não é? Aliás, ninguém vai se tornar um profissional em nenhuma área sem buscar muito conhecimento, sem luta. Você não vai se tornar um ser humano sem luta, sem buscar conhecimento. Essa conversa de crente do Espírito aí, isso aí esquece. Todo crente do Espírito que você conhecer, que não gosta de ler a Bíblia, que fica só lendo pedaços de Bíblia, citando pedaços de Bíblia e acrescentando e diminuindo, você pode anotar, a vida dele amanhã vai estar caído. Vai estar caído. Porque não está firmado na verdade, no projeto de Deus, na palavra de Deus. A palavra pela qual Jesus deu a vida por ela com muito sacrifício e dor. Eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Livro de Colossenses capítulo 1 diz a palavra do Senhor assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero observar uma coisa importante aqui. Aqui Paulo, ele professa que ele é apóstolo de Jesus Cristo. E tem religião aí que confessa que é apóstolo de Jeová. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo cumprimentando as pessoas, desejando a paz do Senhor para as pessoas, como é mandamento no livro de Números. Graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aqui, irmãos, tem duas coisas muito importantes que o apóstolo Paulo repete a palavra santo, chamando essas pessoas de santo. Tem religião que diz que santo é aquela pessoa que morre e que vai para o céu. Santo nada mais é do que uma pessoa separada, aquela pessoa que dedica a sua vida a Deus. Esse que é santo. E mesmo assim a Bíblia diz que essas pessoas não são perfeitas, não. Tanto é que o apóstolo Paulo está chamando eles de santo, mas está chamando a atenção deles, porque aquela igreja de Colosso ali tinha muita coisa errada. Entendeu? E aqui está deixando claro, no versículo 4, que a esperança deles de ressurreição e vida eterna, ela vinha pela palavra da verdade que estava escrita no Evangelho, na Bíblia, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Veja bem, irmãos, que o apóstolo Paulo está relacionando aqui o conhecimento das pessoas à verdade, o conhecimento de Deus através da verdade. E Jesus diz que, lá no livro de João,
que a verdade é a palavra de Deus. Não é a palavra que o homem prega, não é aquilo que eu falo, não é aquilo que os outros falam, não é aquilo que a igreja fala. A verdade é o que está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aqui tem uma coisa muito importante também. O apóstolo Paulo ensina para nós aqui que nós temos que orar pelas pessoas. O que a gente mais vê na igreja é crente orando para crente. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está orando para aquelas pessoas que têm falta de conhecimento, ou seja, aquele que ainda não entregou seu coração, a sua vida para Deus, entendeu? Às vezes você tem um familiar, você tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem uma filha, que ele não aceitou ainda o projeto de Deus, não quer fazer parte do projeto de Deus, por cegueira, por ignorância, por ser enganado por uma sociedade que não reconhece o projeto de Deus, não reconhece a Deus, e a pessoa muitas vezes é criada sem essa cultura de Deus, e o coitado fica achando que pela força dele vai ser feliz lá na frente. Mas nós sabemos que por mais que você viva 10, 20 ou 50 ou 100 anos feliz, a sua felicidade vai acabar na porta de um cemitério, porque você vai morrer. Mas aquele que crê na palavra de Deus, como está dizendo aqui, ele tem a esperança de vencer a morte, que ninguém quer morrer, nem vê quem você ama morrer. Mas a morte para o verdadeiro cristão não significa nada. O verdadeiro cristão deseja viver cada dia mais para ele poder se converter cada dia mais, para ele poder fazer cada dia mais a obra. Mas a morte para o verdadeiro cristão é um prêmio, porque ele está em busca do corpo glorificado, ele está em busca da ressurreição da vida eterna. Entendeu? Agora, se você não crê nisso, aí é aquilo que o apóstolo Paulo falou: você é apenas um miserável, você não está dando valor nem a você mesmo. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Irmãos, olha só como é importante você ler a Bíblia e compreender o texto e o contexto, como
eu estava falando que você não pode pegar um versículo bíblico e fazer desse versículo uma seita, uma religião. Algumas religiões dizem que Jesus nada mais era do que o arcanjo Miguel. Eles pegam esse versículo 15 aqui, não é? Que diz que porque nele foram criadas todas as coisas, e diz que Jesus é um simples filho de Deus, entendeu? Que é o arcanjo Miguel, e que Deus fez as coisas por causa dele, e que foi ele que ajudou a Deus a fazer as coisas, como diz aqui, olha só, porque nele foram criadas todas as coisas, entendeu? Sejam tronos, principados, tudo foi criado por ele e para ele. Só que quando você lê a Bíblia, por exemplo, você vai lá no livro de Jó, capítulo 9, versículo 8, vai dizer assim, Deus falando, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Olha, Deus está sozinho aqui agora, certo? Isaías 44, 6 diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Ele já deixou claro quem que ele é, tá? Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Versículo 24, assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Deus está deixando claro aqui que Ele fez sozinho tudo. Aí você pode falar assim, mas esse versículo aqui no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo está falando que foi Jesus que fez. Não, foi Jesus. Porque Jesus é o próprio Deus. A Bíblia diz no livro de João que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Se o Verbo era Deus, lá no versículo 14, diz que o Verbo se tornou carne. Se você trocar a palavra Verbo por Deus, o Verbo era Deus, Deus se tornou carne e habitou entre nós. E como nós vimos Deus? Vimos a sua glória como unigênito do Pai, como Filho de Deus. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 6, Deus diz assim, para que se saiba, desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías capítulo 48, versículo 12, Deus fala assim, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel. Deus falando para o crente, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último, também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos, e eu os chamarei, e aparecerão juntos. A segunda vez que Deus está deixando claro que Ele, o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Ele disse de novo que Ele é o primeiro e que Ele é o último, que não há Deus senão Ele, só há um Deus. E agora Ele diz aqui no livro de Jó,
38:4, ele diz assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando se rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? Isaías 43:10, Deus fala assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu o Senhor, e fora, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha, se Deus está deixando claro aqui, que fora dele não há Salvador, como que você pode dizer que Jesus é Salvador? Como você pode vir no altar de uma igreja e declarar publicamente que Jesus é o teu único e suficiente Salvador? Se Jesus é o teu único e suficiente Salvador, você não precisa de Deus. Aí Jesus está destronando Deus, porque aqui Deus diz que não há Salvador senão Ele. Por que ele está dizendo isso? Há uma contradição na Bíblia? Não, porque a Bíblia deixa claro, texto e contexto, que Deus se tornou carne e viveu em João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É exatamente o que o apóstolo Paulo diz lá no livro de Colossenses, que a gente estava lendo. Agora, no versículo 14, diz assim: e o Verbo se tornou carne. Olha, se o Verbo era Deus, se você trocar aqui, e Deus se tornou carne, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ler agora o livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, se ele era em forma de Deus, não podia ser Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aqui a Bíblia está deixando claro que Jesus é o Senhor. Todo joelho, todo mundo que estiver lá no céu vai ter que dobrar o joelho perante Jesus. Só os testemunhos de Jeová que não vão, porque eles são contra se ajoelhar perante Jesus. Se você ler o livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 22, Romanos capítulo 14, versículo 11,
Você vai ver a Bíblia dizendo que todo joelho se dobrará perante Deus e toda língua confessará a Deus. E como que agora está dizendo que isso acontecerá perante Jesus? Se a Bíblia não se contradiz, é porque Jesus é o próprio Deus. E assim, por exemplo, como nós lemos aqui, Jeremias capítulo 27, versículo 4: e lhe ordenarás que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim lhe direi a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Deus deixando claro que Ele fez. E aqui nós vimos que lá no livro de Isaías 44:6, Deus falou: eu sou o primeiro e o último. Agora nós vamos ver o livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz a Bíblia assim: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mas com quem que essa pessoa estava falando aqui? Com Jesus. E no livro de Apocalipse capítulo 2, versículo 8, tem a continuação para você entender, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu pergunto: Deus já morreu? E reviveu? Quem que morreu e reviveu? Foi Jesus. Mas Jesus está dizendo claro que eu sou o primeiro e o último. Então ele está tomando o lugar de Deus? Ele não está tomando o lugar de Deus, porque ele é o próprio Deus. Entendeu? A religião, ela aceita tudo quanto é tipo de poder que Deus tem, tudo quanto é tipo de milagre. Ela só não pode aceitar a verdade que está escrita na Bíblia. Aí ela fala: não pode, imagina, no batismo de Jesus, o Espírito Santo estava lá, e o Pai também estava lá. Deus não teria poder para fazer um corpo para ele andar aqui na terra como ele andou. Aquela pessoa que veio com mais 2 anjos, comeu com Abraão, fez uma promessa para Sara que foi cumprida, e que conversou com Abraão. Abraão pediu para que os 2 anjos não destruíssem Sodoma e Gomorra. Quem era aquela pessoa que estava ali? A Bíblia diz que era o próprio Deus, em forma de homem. E diz lá no livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vês, escreve num livro e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Aqui Jesus falando. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Amém? Então, irmãos, é uma palavra muito profunda. Não se pode discernir uma palavra dessa daí em meia hora nem 1 hora, porque a Bíblia inteira, desde Gênesis capítulo 3 até o final da Bíblia, fala de Jesus, fala quem é Jesus, fala quem é Deus, e a Bíblia é clara quanto a isso. Só não enxerga quem não quer. Versículo 20: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como a questão nos céus. Aqui Deus deixando claro que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para levar os nossos pecados. Nós hoje
recebemos o direito de falar diretamente com Deus, não porque nós merecemos, foi por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Por isso que quem ama a Deus sempre comemora a Santa Ceia, e a Santa Ceia a gente comemora a morte de Jesus até que Ele venha. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Ou seja, Deus vem, vive em carne, consegue como homem vencer todos os pecados da carne, e Ele vê aí o tanto que o ser humano é fraco, porque nenhum homem que pisou nessa terra deixou de pecar. Um único homem em carne e sangue que pisou aqui na terra e que não pecou foi Jesus. Quem disser que esteve aqui na terra e que foi santo aqui na terra é mentiroso, porque a Bíblia diz claramente isso. Muito bem. No corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui também ele está dizendo claro que se você crê na palavra de Deus, você tem que buscar ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação, ou segundo a administração da casa de Deus, a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Veja bem que o objetivo do apóstolo Paulo, assim como de Jesus, de todos os discípulos, era cumprir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele ia nas cidades pregar, eles batiam nele, eles prendiam ele. Por quê? Se ele pregava a Bíblia, porque ele pregava a verdade que estava escrito ali. Ele pregava que Jesus era Deus. Quando Jesus se apresentava como Deus, a igreja queria matar ele tinha que fugir. É só você ler na Bíblia que você vai ver. Quando os discípulos, como o apóstolo Paulo, chega lá no Areópago e mostra e fala sobre o Deus invisível que eles tinham na praça, o Deus desconhecido que eles tinham na praça, que eles começam a ver com o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Estevão, estavam pregando que Jesus era o próprio Deus, a igreja queria matar ele, e por isso mataram Jesus. Jesus foi acusado de dizer que ele era o próprio Deus, por isso que ele foi morto, não é? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Entendeu? Esse mistério que ele está falando aqui sobre a divindade de Jesus esteve oculto, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, assim como diz lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, que Jesus fala: ser perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, ser santo como vosso Pai Celestial é santo. Nós não somos perfeitos, vamos morrer imperfeitos, mas Deus nos chama à perfeição, e Deus quer ver a gente lutando todos os dias contra todo o mal que está dentro de nós, e
contra todo o mal que está fora de nós. Nós não podemos concordar com nada de mal, não podemos participar de nada de mal, nós não somos chamados para fazer nada de errado, nós somos chamados para, como o apóstolo Paulo falou ali, carregar a nossa cruz, lutar contra a carne, contra o mundo, para andar cada dia mais na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém, irmãos?